Olá, sou a professora Thaís Giaimo, advogada, doutora em Direito Civil pela USP, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, especialista em Direito Ambiental e graduada pelo Centro Universitário UniFMU. Trabalho com treinamento e desenvolvimento humano de corretores em grandes construtoras há mais de 10 anos. Atuo também como corretora, avaliadora de imóveis e professora universitária. Ao longo do curso, veremos como surgiu a profissão do corretor de imóveis, os requisitos essenciais para ser um bom corretor imobiliário, as regras para a realização profissional de uma avaliação imobiliária, as características e aspectos da avaliação de bens imóveis. Também conheceremos a história da avaliação de imóveis, perícia judicial, vistoria, metodologia e elementos de depreciação. Você será capaz de entender como funciona o mercado imobiliário e o passo a passo para a realização do laudo técnico de avaliação mercadológica, o PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. E assim, tentar encontrar soluções para essas situações, preparando-o para o mercado de trabalho. Então, vamos começar. Vamos começar com a história e a atuação dos corretores aqui no Brasil. Como se deu e quais os valores que compõem a história da corretagem imobiliária. Vejam de início que quando o Brasil começou a ser colonizado, vieram para cá as pessoas que habitavam em Portugal e que para essas pessoas, para que elas colonizassem o nosso país, não havia uma cobrança, não eram cobrados os preços pelos imóveis onde elas se instalariam. Na verdade, nesta época não havia ainda uma noção de precificação do imóvel, né? Porque as pessoas vinham graciosamente e eram contempladas, né, pelas capitanias, por exemplo, capitanias hereditárias. Porém, a partir de certo momento, lá no período colonial, com a vinda da família real, da corte real para o Brasil, houve a necessidade de ocupação de alguns desses imóveis, ou por situações estratégicas, por localizações especiais, ou porque já havia ali uma construção adiantada e pronta para receber, né, as pessoas que acompanharam esta comitiva, que acompanharam esta chegada da família real ao Brasil. E de início, esta ocupação, se assim, né, podemos dizer, não indenizava, não havia ainda um pagamento para que estas pessoas que aqui estavam instaladas saíssem de suas casas, porque já estavam aqui há mais tempo, e, né, desocupassem esse imóvel para recepcionar os novos moradores. Então, de início, logo lá, né, atrás, nesta época mais remota, algumas pessoas desocuparam seus imóveis que haviam lhe sido concedidos pela própria coroa e saíram, né, mesmo tendo feito benfeitorias, tendo construído, reformado ali eventualmente aquela instalação, saíam sem nenhum pagamento. Porém, esta situação gerou na população que aqui estava um certo desconforto, e este descontentamento fez com que surgissem agentes de negócios imobiliários, ou seja, pessoas que se propunham a transacionar, a conversar com esses moradores e ao mesmo tempo conversar com os novos ocupantes, a fim de se chegar a um valor de indenização por esta desocupação. Então, esses primeiros negociadores, esses agentes, né, esses comerciantes que ou que foram quem exerceram as primeiras funções de corretagem, como nós veremos um pouquinho mais adiante, esses agentes, então, de intermediação foram, né, ainda que informalmente, os primeiros corretores de imóveis aqui no nosso país. Então, estipulava-se ali um valor de indenização, não era um pagamento como uma compra e venda, mas uma indenização calculada ali pela negociação, pela estratégia desse negociador, através do alinhamento entre a pessoa que ocupava o imóvel e a nova família que ali
se instalaria. Então, primeiro reflexo ali, a primeira aparição, né, do que hoje se conhece como corretor de imóveis ou exercício da profissão de corretor de imóveis. Vejam que nesta época o papel desses agentes ainda era bem dificultoso. Por quê? Porque não havia uma celeridade na comunicação como existe hoje, então, né, se saber qual seria um valor de indenização justo ou qual seria o valor que deveria ser atribuído àquele imóvel específico, era mais difícil, porque não haviam parâmetros, eram muitas distâncias, muitas vezes não se sabia nem onde haviam outros agentes, outros intermediadores fazendo a mesma espécie de negociação, para que se pudessem comparar os parâmetros, os valores, como existe hoje. Então, vejam que haviam, né, certas dificuldades até, especialmente pela distância, pela dificuldade de comunicação e também, né, pela dificuldade de se saber aonde estariam ocorrendo ou se estavam ocorrendo outras negociações simultâneas ou parecidas àquela. Então, esta foi, né, a primeira manifestação. Além disso, haviam as pessoas que voluntariamente também queriam passar o imóvel, queriam, né, mudar-se, retornar a Portugal. Então, voluntariamente, elas colocavam o imóvel delas à venda. E por isso que eu disse para vocês a expressão comerciante, porque era no comércio, então eram os comerciantes que faziam esses anúncios nos balcões ali da farmácia, né, das padarias, nos comércios que haviam à época. Então, por isso, né, que quem que montava ali ou quem que compunha o mercado imobiliário, os atores no mercado imobiliário à época? Comerciantes, leiloeiros e os agentes intermediários. E onde eles se encontravam, pessoal? Eles se encontravam em praças, em locais de grande circulação. Para o quê? Para noticiarem que estavam negociando determinado imóvel, que queriam colocar determinado imóvel à venda, que estavam ali em busca de algum imóvel para comprar. Então, eles se encontravam em praças, em grandes comércios, em grandes centros ou em grandes eventos que houvessem naquele momento histórico para noticiarem essas informações. Então, vejam, né, quanto à dificuldade da informação, se nós compararmos ao cenário de comunicação que nós temos hoje, era um fator que demorava um pouco para que os negócios fossem concretizados ou atrasavam um pouco as negociações existentes à época. Somente em 1937 que foi reconhecido ou originou-se o primeiro Sindicato Nacional de Corretor de Imóveis. Neste momento, portanto, em 1937, reconheceu-se a profissão de corretor de imóveis com esse status, inclusive ali protegida ou tutelada pela existência de um sindicato. Um pouco mais adiante, em 1962, houve a criação de uma lei para regulamentar o exercício profissional do corretor de imóveis. Esta lei trouxe garantias de direito, trouxe prerrogativas e também deveres que os corretores de imóveis deveriam, né, se atentar e cumprir àquela época. Então, apenas a partir de 1978 que houve a exigência na lei para que aquele que quisesse exercer a profissão de corretor de imóveis terminasse, concluísse o curso técnico de transação imobiliária, o nosso TTI. Antes disso, a existência de um título de técnico em transações imobiliárias ainda não era necessária para o exercício profissional do corretor de imóveis, apenas a partir desta reformulação e até hoje, né, permanece a legislação desta forma. Aquele que pretende, portanto, exercer a profissão de corretor de imóveis deve concluir o curso TTI, ser portador do título técnico em transações imobiliárias e, além disso, realizar a sua inscrição no CRESSE, né, no CRESSE ali respectivo. A história da atuação dos corretores de imóvel, como nós vimos,
perfazem desde a época, né, ou tem reflexos ou relatos desde a época da chegada da Corte Real Portuguesa ao nosso país, através da atuação dos agentes de negócios imobiliários, posteriormente, né, a figura do corretor de imóveis e a Associação Profissional dos Corretores de Imóveis, que originou em 1937 o sindicato, como nós vimos ali, dos corretores de imóveis. Após isso, passamos pela organização e reconhecimento da profissão de corretor de imóveis em 1962, depois com a legislação de 1978 e a partir dali estruturação do COFES e do CRESSE. Então, esses dois órgãos importantíssimos de controle, de fiscalização, que presta, né, por exemplo, o CRESSE, ele presta inclusive pareceres consultivos, tem ali, né, toda a possibilidade do corretor cursar inúmeras atualizações profissionais, então ele tem essa atuação tanto fiscalizatória do mercado de trabalho, de maneira que o mercado de trabalho, ou seja, a profissão de corretor de imóveis, seja exercida por aqueles que detêm, de fato, a competência legal para o exercício da profissão de corretor de imóveis, né? Não tem nenhuma outra profissão ou formação ou, né, enfim, ainda que seja de ensino superior, que atribui a este graduando, a este graduado, a possibilidade de realizar operações imobiliárias. Apenas corretor de imóveis pode realizar essas espécies de intermediação. E o COFES, né, o COFES que julga ali em fase de recurso ou em nível recursal as decisões do CRESSE, faz ali os direcionamentos e os parâmetros gerais, né, em nível ali mais genérico das atribuições, das funções e dos caminhos que os CRESSES respectivos ali seguirão. Regulamentação da profissão veio com a legislação que nós mencionamos, tanto em 62 quanto em 78. Criação dos órgãos regulatórios, vimos que, por exemplo, em determinados momentos após a criação do CRESSE e do COFES, nós tivemos ali algumas menções ou algumas interferências ou, na verdade, contribuições da Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelecendo normas regulamentadoras nacionais para certas atividades ou certos pontos de atuação do corretor de imóveis, como, por exemplo, na seara da avaliação de imóveis. É a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, através das suas normas regulamentadoras, as suas NBRs, que traz ali em 7 etapas ou em 7 fases, né, específicas, tipos ou procedimentos especiais destinados à avaliação de imóveis, como veremos aqui no nosso curso um pouco mais adiante. Sobre ainda a figura do corretor imobiliário, ele é o profissional ético, honesto e disposto, que realiza todos os atos necessários para a intermediação de negócios imobiliários, promovendo, através do seu trabalho, a realização das transações comerciais. Então, não podemos esquecer que, além destas regulamentações existentes, como nós falamos, que visaram ali a reconhecer o exercício da profissão de corretor de imóveis, a trazer ali os direitos, as prerrogativas e também os deveres deste profissional, também há uma regulamentação ética, há um padrão ético de conduta que deve ser seguido por todo corretor de imóveis. Sempre lembrando que a ética nos traz a diferenciação muito clara entre o que é certo e o que é errado, né? E aí, repetindo o jargão, que é certo, o que é errado, pois é isso mesmo. Quando estamos diante de um fato concreto, o que é errado já se manifesta, cabendo a nós apenas a opção de agir incorretamente ou agir da forma certa. A ética traz essa divisão entre o que devemos fazer e o que não devemos fazer.
Porém, para não ficarmos em eventual análise subjetiva, no sentido de que o que parece certo para um pode ser que não seja ou não pareça certo para outro, no exercício profissional da nossa profissão não há dúvidas, porque além de haver esse parâmetro, esse critério que poderia ser pessoal, há uma regulamentação, ou seja, tornou-se lei, tornou-se um código de ética a estipulação desses padrões de conduta. Então, não há mais margem de dúvidas, não há mais subjetividade nesta análise. Basta olharmos o código de ética para sabermos o que deve e o que não deve ser feito. E que, se fizer aquilo que não deve ser feito, que é incorreto, agir ali de maneira antiética, agir com conduta ilegal e com conduta ilícita, né, com conduta não recomendada, gera uma série de repercussões também previstas nesse código de ética. Então, que podem, ao final ali, culminar com a cassação do registro profissional em última análise. Então, não há margem aqui, né, de dúvidas. A nossa ética está regulamentada em legislação específica. Sobre as características profissionais do corretor de imóveis. Então, vamos lá. Primeira característica, já falamos, que é a habilitação legal para o exercício da profissão. A habilitação legal está prevista na legislação e diz que concluir o TTI e realizar a inscrição junto ao CRESSE respectivo são os dois requisitos inafastáveis para a habilitação legal ao exercício da profissão de corretor de imóveis. Segunda característica, o corretor de imóveis sempre vai exercer uma função de intermediário, de mediador, ou seja, ele realizará intermediação de negócios para terceiros. Veja, o corretor de imóveis é a figura central em toda e qualquer negociação imobiliária. E aí, neste papel de conhecedor técnico de tudo aquilo que envolve aquela negociação específica, o corretor sabe de característica de imóvel, ele sabe de formas de financiamento, ele sabe de normativas da Caixa, né? Ele tem ali o conhecimento técnico de potencial aquisitivo de cliente, ele sabe de INCC, sabe de evolução de obra, sabe de GPM, sabe de IPCA. Então, ele é, né, a figura que tecnicamente centraliza toda e qualquer negociação. E desta forma ele deve conduzir a negociação e não ser conduzido pela negociação, porque ele sabe de mercado, ele sabe das regras, né? Então, ele tem que se posicionar tecnicamente no sentido de até orientar as partes o que é possível ou não em cada um daqueles desejos individuais. Vejam que nem sempre a venda à vista, né, ali a venda sem entrega de documentos ou uma venda parcelada é possível de acordo com a conjuntura que estivermos vivenciando. Então, o corretor, ele se posiciona, né, se o vendedor quer uma coisa e o comprador quer outra, ele vai conversando e tecnicamente trazendo argumentos e estratégias de negociação para ajustar aquelas vontades que, ao final, querem a mesma coisa, que é a negociação, que é a transação imobiliária, mas, né, às vezes, por um detalhe ou outro, precisa cada um ceder um pontinho ali, um degrau, descer um degrau, para fecharem aquele negócio. Então, esta é a figura do corretor de imóveis, esse intermediador de ouvir a proposta, de apresentar a contraproposta, explicar por que talvez aquela proposta não tem viabilidade, né? Apresentando ali como o mercado está se comportando. Então, esta figura de intermediador ou intermediação. Além disso, o profissional corretor de imóveis tem autonomia profissional. Via de regra, vocês verão que as contratações que são ofertadas para o corretor de imóveis implicam nessa autonomia profissional. Então, o corretor de imóveis, ele faz ali praticamente, né, a sua jornada de trabalho, ele é a sua própria empresa.
Então, ele determina os seus horários, muitas vezes atenderá os clientes aos sábados, aos domingos, porque, né, os clientes trabalham durante a semana, então é um momento que ele tem ali de atenção, de percepção do cliente, de possibilidade de visita do cliente, mas também ele terá a segunda-feira ali na praia, né, se ele fizer a sua agenda direitinho e conseguir trabalhar com essa autonomia. Importante mencionar que, claro que o resultado da venda, o resultado das locações, o resultado do trabalho individual de cada um virá na proporção do trabalho realizado. Ou seja, não é porque eu sou autônomo, que eu não presto contas do meu horário para ninguém, que eu não vou trabalhar, né? O resultado com certeza não virá ao final do mês. Mas estabelecer essas agendas de critérios de urgência, de emergência, de que pode deixar para depois, mas organizar a sua rotina, fazer uma boa gestão do tempo, vai com certeza corroborar para cada vez mais exercerem as suas atividades com maior autonomia. Legitimidade para o exercício da profissão. Olha lá, o exercício da profissão depende de prévia habilitação e inscrição, sujeitando-se às normas dos conselhos regionais, dos CRECES respectivos e do Conselho Federal, que é o COFES. Então, né, temos ali a nossa regulamentação muito clara, sendo certo que aquele que exerce a sua profissão não estando de acordo com a habilitação legal, ou seja, aquele que não é corretor e que exerce funções de corretor de imóveis, está sujeito, olha lá, à lei das contravenções penais, no seu artigo 47, que entende ser a atividade ilegal da profissão, ou exercício ilegal da profissão, aquela forma de trabalho, aquele método, aquela conduta de trabalho, sem habilitação legal para tanto, né? Imaginem vocês, é um médico que faz ali a pessoa que não é médica e que faz ali uma cirurgia, né, gente, ali cerebral, uma cirurgia na cabeça de alguém sem ser médica. Contravenção penal, não pode, além de outras implicações, inclusive no nosso Código Penal. Não pode, exercício irregular, exercício ilegal da profissão, tem consequência tanto administrativa, junto ao órgão de classe, ao CRECE, ao COFES, como também nas searas ali penais e cíveis, com eventuais, inclusive, possibilidade de condenação, de reparação, de indenização, inclusive danos morais em última análise. Sobre a remuneração do corretor de imóveis. Para esta finalidade, ou seja, o percebimento da corretagem, da taxa de corretagem ou ainda da comissão imobiliária, esses são os termos mais usuais no nosso mercado de trabalho, existem tabelas específicas que trazem esses percentuais mínimos que têm que ser cobrados em todos os contratos de intermediação imobiliária. Não podemos praticar valores abaixo daqueles percentuais previstos em tabela. Hein, gente? Não se esqueçam. Por exemplo, o CRECE traz ali numa tabela os percentuais que são exigidos ou que devam ser cobrados para o caso de uma compra e venda de um bem imóvel numa região urbana. Assim como há ali um parâmetro estabelecido se essa mesma compra e venda se der com referência a imóvel numa região ali rural. Então, a tabela traz com exatidão todas essas possibilidades, né? Todos esses parâmetros que devem ser seguidos. E não é diferente a tabela ali, ou a existência de uma tabela que nos traz também os parâmetros que devem ser cobrados nas avaliações de imóveis. Então, uma coisa, né, é a cobrança dos honorários de corretagem, a comissão, a taxa de corretagem, e outra coisa é o custo do trabalho, né, o preço do trabalho pela realização de um laudo de avaliação imobiliária. Para esses dois cenários, nós temos tabelas específicas. Aos engenheiros também existem tabelas ali junto ao CREA que estabelecem valores e parâmetros e formas de cobrança pela confecção de laudos de avaliação de imóveis.
Sobre o pagamento das comissões ou das avaliações de imóveis, segue a regra geral que na compra e venda de bens imóveis usados, via de regra, quem paga é o vendedor. Ou seja, numa intermediação de compra e venda de imóvel, quem paga a comissão é o vendedor, salvo estipulação em contrário. Por quê? Pode ser que naquele contrato de compra e venda, de acordo com o ajuste de vontade das partes, seja pactuado diferente daquilo. Inclusive, ali, meio a meio, pode ser que o corretor receba metade de vendedor e metade da sua comissão paga pelo comprador. É possível também que o comprador assuma toda a despesa com a comissão do corretor de imóveis, sem problemas nenhum. Se o contrato não disser nada, segue a regra geral. É o vendedor responsável pelo pagamento da comissão ou da corretagem do corretor de imóveis. No que se refere à venda de imóveis novos, portanto, as construtoras, os imóveis nas plantas, há uma tabela específica trazendo os percentuais de corretagem que serão repassados, que serão pagos aos corretores pelo exercício ali, pela intermediação na compra e venda destes imóveis na planta. Sobre locação de imóveis, a regra geral é que também pela intermediação da locação, ou seja, pela apresentação de um locatário ao locador e vice-versa, pela apresentação de um locador ao locatário, quem paga via de regra o valor da comissão por esta apresentação, por esta intermediação, é o locador, ou seja, o proprietário do imóvel. Podem as partes confabularem de maneira diferente? Sim, se previrem nos contratos respectivos ali outra possibilidade, é lícita, né? Essa regra geral aqui, que inclusive é trazida pelo nosso Código Civil, vai ser usada quando não houver disposição contratual em contrário. Aí aplica a regra geral. Sobre a formação do contrato de corretagem, o que compreende esta profissão, esse exercício de ação de intermediação? O que é intermediar, né? Quais as etapas de uma compra e venda que são compreendidas nesta ação de intermediação? Então, nós podemos dividir em pelo menos 3 fases ou 3 etapas até a concretização do negócio final. A primeira delas, olha lá, é a aproximação das partes, sendo a segunda o fechamento do negócio e a terceira a execução do contrato. Então, em outras palavras, seguindo essas 3 etapas, o contrato de corretagem e a obrigatoriedade de pagar uma comissão nascerá depois de perfeitas essas 3 etapas. O corretor aproximou as partes, então ele apresentou o comprador para vendedor, né? Ou locatário para locador também, ou vice-versa, ele foi o responsável por aquela aproximação. Ele também participou do fechamento do negócio, ou seja, ele foi determinante para o fechamento do negócio. O negócio só aconteceu por quê? Porque contou com a participação daquele corretor. Ainda que fisicamente no dia ele não esteja lá, mas ele fez os cálculos, ele fez a simulação, ele apresentou o imóvel, ele apresentou o entorno, ele fez a visita técnica, ou seja, aquele negócio se deu por conta do trabalho dele. Então, ainda que essas pessoas tentem ali, de alguma forma, fecharem o negócio em outro momento, né, sem ali o corretor, comprovado que foi fundamental a intermediação daquele corretor para o fechamento do negócio, ele fará jus, né, ainda que judicialmente, ao recebimento daquela comissão, porque ele foi parte fundamental, ali, intermediador fundamental para a realização daquele negócio. Por último, a execução do contrato. A execução do contrato é de fato, né, realizou o contrato, assinou, mas ali é
o porvir, é o que acontece após essa contratação, o pagamento, que mais? A escritura, né, a assinatura da escritura definitiva, levar aquele, por exemplo, numa compra e venda, aquela documentação para o registro de imóveis. Na locação, a mesma coisa, o depósito da caução ou ainda, né, a contratação ali do seguro bancário, do seguro fiança bancário. Então, né, e a existência ali de fato de uma locação posterior. Então, o locatário vai, ocupa o imóvel, recebe as chaves do imóvel, paga os aluguéis, enfim, aí já é depois da assinatura do contrato, já é a fase em que aquilo que estava no papel vira uma realidade na vida daquelas pessoas por conta da atuação, né, do corretor de imóveis, da intermediação desse corretor de imóveis. Já caminhando aqui para o fechamento da nossa aula, reforçando a responsabilidade profissional do corretor de imóveis. Olha lá, o corretor de imóveis responde civil, criminal e também administrativamente por todas as implicações, por todos os danos, né, por todas as suas condutas impróprias, indevidas, ilícitas ou ilegais. Ou seja, né, agir em desacordo com o Código de Ética Profissional ou agir em desacordo com as demais legislações que orientam o exercício da profissão corretor de imóveis tem implicações que vão desde a área administrativa, que a pior delas ali, a pior sanção é a cassação da habilitação profissional, mas também pode ir para a área penal, como nós vimos ali, configurando o exercício irregular da profissão no mínimo, né, se não forem mais graves as condutas que esse corretor praticar, como, por exemplo, ali, não sei, manipular documento e responde por falsidade ideológica, por estelionato, né, temos ali crimes previstos para essas situações, e também na área civil, responderá pelos danos patrimoniais causados ou pelo prejuízo que ele causou àquela pessoa por conta da sua atuação profissional, né? Então, se ele não analisou corretamente uma certidão, se aquela venda deixou ou fez com que a pessoa deixasse de estar em outro lugar, de investir em outra coisa, de receber algum valor, todas essas situações patrimoniais, tanto de prejuízos efetivos como de potenciais prejuízos futuros, além de dano moral, serão reparados na seara civil, né? Através ali da responsabilização civil do corretor de imóveis no desempenho das suas condutas. Então, só cuidar, né? Agir corretamente, com transparência, com ética, com probidade, de acordo com o que diz ali a legislação, e não haverá problemas nenhum para vocês, corretores de imóveis. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não deixem de consultar o material de apoio de vocês na plataforma, né? Material complementar. E espero que o conteúdo tenha sido produtivo. Nos vemos numa próxima aula.